noite a todos. Estamos iniciando o nosso segundo Fisiocast do projeto Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. A equipe do nosso projeto conta comigo, Ana Maria, coordenadora, a professora Maíra Vale, nossa vice-coordenadora, os professores membros da equipe, Ana Lúcia Tararchuk, Anita Nishiyama, Fabiola Jager, que está ali com a gente, Marcelo Bernucci, Fabiana Alves e Sandro Bonato, ok? Temos também técnicos do Departamento de Fisiologia que muito nos ajudam aí nas gravações, edição, manutenção do site. Inclusive, eu queria aproveitar para agradecer o técnico Fábio Caetano, que infelizmente precisou sair do projeto, mas contribuiu imensamente para o projeto desde 2020 que ele existe. E nós temos também vários alunos de graduação nos acompanhando hoje em dia, ou como bolsista ou como voluntários. Tá? O nosso projeto, então, ele por ser de extensão, ele contou com um questionário que nós veiculamos como possível durante a pandemia. E nesse questionário a gente levantou as demandas de professores, de educadores em geral, quer do ensino fundamental, médio ou do ensino superior, de profissionais da área da saúde e outras pessoas que participaram respondendo de qual seria o interesse nesses temas de fisiologia e saúde em termos de webinários, hoje em dia dos fisiocasts, também na questão de produção de materiais didáticos, o que as pessoas mais queriam, se interessavam. E muitas das nossas ações são, então, em resposta a esse questionário que a gente disseminou inicialmente. Tá? O nosso Fisiocast de hoje, ele vai contar, então, com uma rodada de perguntas e respostas com o nosso entrevistado, que eu já vou apresentar. Se alguém precisar de certificados, mas ao final eu coloco no chat. Também vou colocar no chat as redes sociais do Fisiodivulgando, se alguém se interessar e quiser dar uma olhada depois. Tá? E depois, se alguém tiver mais perguntas, a gente pode abrir a possibilidade aí pelo chat ou até mesmo abrir a câmera para conversar com o professor Gabriel, ok? Então, o nosso entrevistado de hoje, já agradecendo a presença dele, é o professor Gabriel Victoriano. Ele é formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista de Bauru, é graduado também em Física e Pedagogia pela Unimes. Ele é mestre em Ciências Fisiológicas em um curso conjunto pela Universidade Federal de São Carlos e a Unesp. Atuou de 2013 a 2015 como técnico de laboratório, auxiliando em atividades práticas do curso de licenciatura em Ciências da USP-Univesp. E atualmente ele é professor efetivo de Biologia na Escola Estadual Álvaro Fraga Moreira, atuando na área de metodologias no ensino de Ciências e Biologia. Ele possui também experiência em neurofarmacologia da ansiedade e transtornos mentais. Hoje, como entrevistador, além de mim e da professora Fabiola, que já estamos acostumadas a essa rotina aí desde os nossos webinários em 2021, a gente vai contar também com um novo membro da nossa equipe, o professor Sandro Bonato. O professor Sandro possui graduação em Biologia pela PUC do Paraná, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui junto conosco no Departamento de Fisiologia da UFPR. Ele foi pesquisador no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, de 2011 a 2021, e atualmente ele também é professor do ensino fundamental e médio da Rede Estadual do Paraná. Tem experiência na área de fisiologia, principalmente nos temas ômega 3, sistema imunitário e câncer. Então, muito boa noite novamente a todos. Muito obrigada ao professor Gabriel por ter aceitado o nosso convite e ao Sandro por estar participando pela primeira vez junto com a gente aqui no Fisiocast. E eu deixo a palavra agora com o professor Gabriel, se ele quiser complementar a apresentação, falar mais alguma coisa. Boa noite a todos. Bom, queria agradecer pelo convite. E eu já vim um pouquinho para conversar, para dialogar um pouquinho com todo mundo, né? Não só compartilhar que eu aprendi um pouco, né? Mas também aprender bastante hoje. Tudo bem. Sandro, alguma colocação inicial? Então, primeiramente, quero cumprimentar o Gabriel e os demais membros dessa reunião. Muito obrigado por ter aceito o convite, Gabriel. E, na sua opinião, Gabriel, já que nós vamos falar de metodologias ativas, que eu acho que é uma grande demanda da atualidade, e principalmente, como o papo antes aqui, você já havia comentado, eu acho que é um dos maiores
problemas que nós temos é manter o aluno engajado mesmo. Bastante. Então, na sua opinião, qual que é o ganho que os alunos têm com essas metodologias ativas, metodologias novas de ensino? Bom, obrigado pela pergunta, Sandro. Eu acho assim que é interessante que eu até conversei com a professora Paloma, né, que está aqui presente. Quando eu fiz graduação em biologia, né, me formei em 2012, a gente não falava muito disso na universidade, né, metodologias ativas. Mas a gente percebe que essas metodologias dão um pouco de insegurança para o professor, porque aí você deixa nas mãos dos alunos, para eles aprenderem, para eles fazerem as atividades, né? Eu acho que a questão hoje nas metodologias ativas, né, elas permitem, né, que o aluno, ele não só aprenda, mas como também ele se envolva com o conteúdo e tenha até mais iniciativa. Um grande problema que a gente encontra hoje nos estudantes é falta de interesse. Falta de interesse em ler, em aprender novos conteúdos. Então, essas metodologias que a gente utiliza, né, elas não vêm com o objetivo de substituir as aulas, né, tradicionais que a gente fala, né, as aulas expositivas. Eu continuo dando aula expositiva, mas essas metodologias, elas permitem com que você possa envolver mais os alunos, né? Eu já tive muito aluno que na própria aula expositiva ele não participa, você tem que ficar brigando para ele copiar no caderno, mas quando você faz uma metodologia diferente, ele se envolve mais com conteúdo, ele participa mais, ele aprende. Então, eu acho que é nesse sentido que essas metodologias, para complementar muito o que os alunos precisam aprender. Muito bem, Gabriel. E com relação à tua formação aí no ensino de ciências, alguma coisa que você queira ainda complementar, que eu não tenha falado? É isso, eu estou dando atualmente aula de biologia, né, de práticas experimentais, né, aqui na escola, aqui em São Paulo, na escola estadual, e já também dei aula de física, aula de química, né, e assim, tenho experiência no estado de 5 anos, né, de professor, e atualmente eu atuo no médio, né, no fundamental eu também atuo, mas a minha principal atuação é no ensino médio. Você utiliza essas séries como uma forma de metodologia ativa para ensinar ciências de uma forma geral ou mais para fisiologia? Como que você faz essa escolha? Olá, Fabiola, então. Eu utilizo, na verdade, séries para abordar diversos conteúdos, não só fisiologia, né? É que começou isso na fisiologia, né? Até que tá aqui a Karen, né? Minha antiga coordenadora, ela sempre me ajudou bastante, me estimulou bastante nisso, que eu percebi, assim, como eu tinha uma matéria optativa, né, com o terceiro ano, aí eu escolhi fisiologia porque é minha área de atuação, né, que eu me sentia mais seguro para atuar. É aquela coisa, bom, qualquer coisa, né, eu consigo abordar mais profundamente. Então, comecei na fisiologia, né, mas aí teve até eu comecei a perceber, né, de alguns colegas, que o aluno começava a ficar mais engajado na fisiologia, né, começava a se interessar mais, né. Eu acho que hoje em dia é importante não só se ensinar para o aluno do educação básica, mas mostrar para ele, olha só que interessante que você pode aprender, né, com fisiologia. Aí para ele buscar na graduação, né, que eu acho que esse é o nosso objetivo, né, muitas vezes levar esse aluno para novos conhecimentos na graduação. E aí que a gente começou a fazer, Fabiola, a gente começou a utilizar séries em outros temas. Por exemplo, em 2020, foi 2020? A gente fez em agosto, né, a gente trabalhou o folclore brasileiro. A gente trabalhou aquela série Cidade Invisível, da Netflix. Não sei se alguém já assistiu, né? Então, a gente discutiu... É uma série muito boa, tá? Tá na segunda temporada. E a gente passou essa série e a gente até discutiu, né? Eu lembro que foi um trabalho interdisciplinar, isso é importante falar. Foi um trabalho não só na minha parte de biologia, mas foi feito na parte de língua portuguesa, de arte, enfim, né? Teve vários componentes sendo trabalhados. E a gente começou a usar a série Cidade Invisível para trabalhar o folclore. Uma hora a gente até trabalhou numa aula, né, como que seria a fisiologia das personagens do folclore, por exemplo, do Boto Cor-de-Rosa, do Saci, da Yara, sabe? Que a gente discutiu numa aula para ver como que seria, assim, possível, digamos, fisiologicamente eles existirem, né? Qual seria uma explicação fisiológica. Então foi isso. Cidade Invisível, também já trabalhei na disciplina de língua portuguesa, com outro professor, trabalhamos também o tema consumismo. É uma série, acho que é Gilmore Girls, que mostra uma personagem bem consumista, que tudo ela quer gastar dinheiro, né?
Então a série é bom também trabalhar tema de humanas, outros temas. Então acho que é bem aberta, né? E fisiologia é onde eu mais fiz, mas dá para fazer em muita coisa. Na verdade, Gabriel, eu ia te perguntar justamente, né, quais séries você utiliza e como, mas você já deu uma amostra pra gente, né? E engraçado que me ocorreu exatamente isso, porque a gente tem produzido alguns materiais didáticos e a gente vê ali que a BNCC, né, tem sempre essa abordagem trazendo a interdisciplinaridade, né, tentando mesclar os assuntos. E tinha me ocorrido justamente isso. Será que com a série, né, é bacana fazer essa mescla, né? Tem funcionado também? Eu acho, porque assim, eu vou responder por mim, tá? Mas o senhor até pode também opinar. Hoje em dia, um grande problema, né, da educação básica é eles se manterem atentos muito tempo em uma coisa só, né? Hoje em dia, com o celular, né? Antigamente, quando a gente era aluno do ensino fundamental, não tinha o celular. Hoje em dia, né, principalmente o médio, eles usam o celular, eles ficam mais assim, dispersos, né? E filme, geralmente tem quanto tempo de duração? 1h30, 2 horas. É muito difícil prender atenção com um aluno, muitas vezes com um filme. Logicamente tem exceções e tal, né? E também até mesmo pela questão do horário do professor. Na graduação, geralmente, o professor tem um tempo maior, né? No dia para abordar aquele conteúdo. Mas na educação básica, por exemplo, 2 aulas minhas tem 45 minutos cada aula. Então, em 1h30, o filme não dá tempo de passar. Aí, às vezes, eu peço para outro professor passar o filme, continuar o filme, ou passar a minha outra aula, aí você tem que ficar voltando, né, o filme. Então, a série, ela é curtinha, né? Tem 40 minutos, 1 hora a série. Então, você consegue passar a série e dar uma atividade, dar uma questão para o aluno. Então, eu acabei utilizando isso, né? Por exemplo, agora em abril teve, né, dia 2 de abril, o dia da conscientização do autismo, né? Que a nossa escola também tem sala de recursos, tal, tem alunos autistas. A gente aqui discutiu um pouco esse tema com os alunos. E tem uma série da Netflix, não sei se alguém viu, que chama Uma Advogada Extraordinária, que é muito boa, né? A gente passou 2 séries para eles, né? Eu passei Uma Advogada Extraordinária e o The Good Doctor, né? Que os dois mostram personagens autistas e a gente quer discutir se realmente as séries, elas retratam o perfil de um autista. Porque a série tem limitações, esse é o nosso objetivo também. Que quando a gente quer trabalhar com ciência, a gente também tem que fazer eles olharem criticamente se aquilo que eles veem na série, na TV, é uma coisa que reproduz uma realidade. Então a gente começou a perceber, falou, olha, vocês perceberam que no The Good Doctor tem um perfil de autista e no Uma Advogada Extraordinária tem outro perfil? Será que os dois são assim mesmo? A gente começa a perceber que tem limitações, né? Até do próprio ator, ou até mesmo que da própria série, né, do roteiro da série. Aí eles perceberam, falaram, olha, Uma Advogada Extraordinária, ela aborda um pouquinho melhor a questão do autismo, né? Pelo menos assim, pelo que a gente concluiu, né, com os alunos. Então, acho que é mais ou menos isso. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. E é interessante porque, né, tem graus, né, de autismo e existe uma imagem, acho que ainda na cabeça das pessoas, de uma padronização, né, que não é real. Então, é bem importante essa discussão. Sim, é que assim, a série, eu utilizo não só... que às vezes as pessoas pensam assim, ele utiliza a série e deixa ela passando. Eu vou parando, eu vou discutindo com eles, passo questões, porque eu quero que eles olhem criticamente e falar, será que realmente o que acontece nessa série é realmente realidade? Por exemplo, teve um episódio no Grey's Anatomy, né, que essa ideia surgiu porque meus alunos, assim, a gente até falei brincando no começo, o aluno não consegue ficar atento numa aula de 40 minutos, 45 minutos, ele não consegue ficar atento o tempo todo, mas ele consegue maratonar 15 temporadas de Grey's Anatomy. Ele maratona o dia inteiro Grey's Anatomy e, assim, decora as falas, decora os personagens. Eu falo, gente, mas por que Grey's Anatomy é mais legal que a minha aula, sabe? Eu até falo brincando, né? Eu falo, mas o que tem a ver? Aí eu comecei a usar Grey's Anatomy nisso. Então, a gente acaba meio que adaptando algumas coisas, né? E teve até um episódio do Grey's Anatomy, né, voltando ao assunto, que uma paciente, ela fica sem o coração, né? Passa por uma perfusão, né, extracorpórea, e mostra lá que ela ficou sem coração. Aí eu discuti na aula, será que é possível um paciente ficar nessa situação? Aí eles têm que pesquisar.
eu não dei a resposta. Então, aí, nesse caso, eu que entrei em metodologia ativa, né? Eu não dei a resposta. Falei, gente, vamos pesquisar? Aí eles começaram a pesquisar e começaram a achar vídeos e gente que começou a falar, tipo, de umas fake news do Grey's Anatomy, sabe? Vendo que esse caso, ele veio realmente de um caso médico real. Mas só que, assim, nas séries romantizam muito, né? Eles passam de uma forma que é um entretenimento, né? O objetivo da série, na verdade, não é ensinar ciência, no primeiro sentido. É entretenimento. Então, tenta utilizar uma coisa de entretenimento para ensinar, para estimular isso, né? Sim, agora eu tô olhando ali a professora Ana Lúcia, essa ideia já é boa ali para Bio 017. Os meninos vão gostar. É uma disciplina que a gente tem em comum aqui, que a Ana Lúcia é coordenadora. Eu tenho essa mesma impressão que você antes, Gabriel. Antes eu trabalhava também com filmes, mas realmente eles ocupam muito espaço. Cada vez nós temos as aulas mais curtas e realmente não era uma boa... Hoje em dia, eu sugiro alguns filmes para eles assistirem em casa. Alguns eu assisto, mas realmente em classe já virou inviável. Então, eu acho que o grande mérito teu foi essa sacada assim, de usar as séries. Eu nunca havia pensado nisso. Acho que esse foi o grande... o teu insight máximo foi esse. E eu queria saber, já falando dessa teu mérito aí, como que os alunos reagiram assim quando você começou a usar as séries? Então, comecei na pandemia, né? No começo, eles começaram, assim, eles estavam achando que era meio que assim, sabe, uma sessão pipoca da aula, né? Não vai ter aula, vai ter filme, né? Vai ter série, né? E eu usei Grey's Anatomy, primeira série, porque, assim, para chamar atenção, né? Porque o Grey's Anatomy, o foco da série é mais a parte romântica do hospital, né? Não é tanto fisiologia. Mas para chamar atenção, né? Aí eles ficaram curiosos. Aí, na primeira aula, tinha pouco aluno. Aí eu lembro que eu falei com a minha coordenadora, né, a Karen, na época, e eu falei, nossa, o único horário que dá é sexta-feira à noite. Imagina uma pandemia, sexta-feira à noite, né, com os terceiros anos. Gente, apareceu, nossa, 300% mais de aluno, apareceu uns 12 alunos. Cara, quando aparecia 3 alunos, numa sexta-feira à noite, aparecer 12 alunos, 15 alunos, e eles participavam da aula, eles interagiam, né? Lógico que é complicado, porque se transmitir pelo Meet, né? Transmitir do meu streaming, dava trabalho porque travava. Só que mesmo assim, professor, continua, a gente quer ver a série, né? Aí eu primeiro passei Grey's Anatomy, né? Eles se empolgaram, mas eu passei House, que pra mim, o House tem uma abordagem mais de investigação científica, né? O House, o foco é a doença. Então eu lembro que eu passei um caso, e eu parava, eu começava a falar, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu sempre levantava primeiro os parâmetros, né, fisiológicos. Eu queria que eles aprendessem fisiologia, né? Porque as doenças mesmo em si é muito complicado para eles desvendarem, né? Então, aí eles começaram a se empolgar. Então, Sandro, eu achei interessante que tinha aluno que, quando dava aula presencial, ele não participava de nada, né? Lembro até hoje, um aluno, o Lucas Gromboni, ele não participava da aula, ele só brincava, mas aí ele começou a participar dessas aulas com série. E aí ele começou a se empolgar. Aí eu falei, professor, eu tô começando a maratonar House. Então eles começaram a maratonar a série e começaram... Aí teve até aluno que falava assim, professor, eu tava vendo House, tava vendo tal série, sem te usar tal episódio na aula. Então é legal que o aluno percebe que ele tá colaborando com a aula também, né? E a série eu acho que é bom nesse sentido, porque dá para você ver também, né? A gente que é professor, a gente quer passar um filme, imagina você ficar 2 horas vendo o filme para ver se dá para passar pra sala. Uma série você consegue ver tranquilamente um episódio e ver, nossa, será que dá para utilizar isso com o aluno ou não? E quando o aluno se empolga, ele mesmo vê e ele mesmo dá ideia do que fazer, né? Isso aconteceu comigo, em 2 turmas mesmo. Que experiência boa. Eu tenho utilizado vídeos curtinhos, aqueles vídeos de 5 minutinhos do YouTube, e o que eu tenho prestado atenção que principalmente os alunos têm gostado muito de desenho. Então, eu tenho usado muito desenho ultimamente. É legal. Eu acho que coisas mais longas que tem filme, não tô falando que não dá certo, tá? Lógico que dá certo, mas tem turma que não vai, né? Pra quem dá aula no estado, principalmente, dá aula pro ensino médio, né? Nem só estado, né? Sabe que hoje em dia, gente, é muito difícil você concorrer com o celular. É Sim. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Falando em ensino médio, Gabriel, qual que é a tua opinião sobre esse novo ensino médio? Então agora chegando numa questão complicada, né? Mas é importante falar. O novo ensino médio está uma maior polêmica, né?
que vai acontecer com o novo ensino médio. Aqui no estado de São Paulo, né, eu fiz também parte da comissão de implementação do novo ensino médio na minha diretoria de ensino, que é a JAU, né? Eu era o representante da biologia, né? A gente discutiu tal, né? A gente tem discussões desde 2020, né? Então, em 2021, começou o novo ensino médio mesmo. 22, perdão. 2022 começaram as matérias novas, né? O primeiro ano é normal. Aí, no segundo ano, eles têm várias matérias da formação geral básica. O que é formação geral básica? Português, matemática, biologia, química, física, né? Nessa eles tiveram. E tiveram 10 aulas de aprofundamento, que são os itinerários formativos. Aí eles escolheram, né? O aluno escolhia, na teoria ele escolhe o que ele gosta, né? Ah, eu gosto mais de matemática, então eu vou para matemática, gosto mais de biologia, vou para ciências da natureza. Eu acho que a ideia é muito boa, tem seu mérito, mas eu acho que da forma que é implementada, acaba ficando um pouco complicado. Por quê? Porque nós temos Enem, temos vestibulares, né? Vestibulares das universidades aqui de São Paulo, aí também do Paraná, né? As estaduais. E tudo tem que andar numa certa sincronia, né? Para que, por exemplo, o meu aluno, né, do terceiro ano, eu tô dando para aula deles de fisiologia, né? Foi o aprofundamento que eles escolheram. Então, em biologia, eles viram fisiologia. Eles não tiveram botânica, eles não tiveram evolução, eles tiveram muito pouco conteúdo disso. E até que ponto, no ensino médio, ele vai formar um aluno crítico o suficiente para ele fazer um Enem? Porque isso vai ser cobrado no Enem, vai ser cobrado nos vestibulares, né? Então, eu acho que a ideia é muito boa, mas só que teria que ser uma sincronia em todos os estados, sabe? Tem que ser uma coisa muito bem organizada. E também a questão da formação de professores, né? Por que eu falo isso? Que, por exemplo, eu já tenho facilidade com fisiologia, né? Não facilidade, mas enfim, né? Eu estudei mais fisiologia, né? Fisiologia é difícil pra caramba. Mas só que, às vezes, nem todos os professores têm essa formação, né? Nessa área. Então, por exemplo, tem itinerários que, por exemplo, o de ciências da natureza com matemática é mais voltado para o meio ambiente. Já é uma área que eu não entendo tanto. Então, por exemplo, assim, dependendo do aprofundamento que o aluno escolhe, o professor dá a matérias de biologia, mas só que com outro foco. Então, isso transpassa não só o aluno, uma formação de professores, né? Porque aí vira um assunto muito aprofundado e o aluno perde conteúdo e o Estado mesmo, percebo, que não consegue atender todas as demandas, porque cada itinerário tem um assunto a ser abordado e acaba tendo essa desincronia mesmo, né? Então, né, falando assim, afinal, eu acho que a ideia é boa, mas do jeito que está acontecendo, eu acho que está muito assim, tá com muitos ruídos, muitas falhas, sabe? E na hora que você fala com os alunos, eles estão muito, sabe, eles estão confusos no sentido de que, poxa, eu escolhi isso, mas não era o que eu queria, né? Se até aluno de graduação escolhe um curso e já percebe que não era aquilo que ele queria, será que um aluno do ensino, por exemplo, assim, os nossos alunos, eles escolhem um aprofundamento no primeiro ano, na primeira série do ensino médio. Eles têm 14, 15 anos. Será que quando eles têm maturidade para escolher o que ele quer de área? Não tem, né? Não tem maturidade e a gente começa a pensar, por exemplo, eu, quando era aluno do ensino fundamental, eu não gostava de ciências. Não gostava, eu não entendia nada. Aí, quando eu comecei a ter biologia, comecei a adorar a biologia, né? Aí eu tive fisiologia com o professor, eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? Lá no ensino fundamental, no médio, perdão. Mas os alunos, gente, são bombardeados com tantas informações, né? Que ele não tem maturidade para escolher isso, né? E que nem a Ana Lúcia falou no chat, né? Na hora que você vê no Enem, não tem quase questão de fisiologia. É mais questão de botânica, de meio ambiente, né? De interpretação de texto. Então, acho que o novo ensino médio acaba tendo muito problema na formação dos alunos e também isso tem problema na formação de professores, né? Porque são assuntos muito específicos que não tem profissional que consiga cobrir todas as áreas, né? Bacana, Gabriel. E qual que é, assim, a aceitação e até um pouquinho da infraestrutura nas escolas que, né, para poder usar essas séries? Porque, olha só, mesmo nós aqui na universidade, são poucas as salas que a gente tem realmente um sistema de som, né, que pudesse passar uma série de... A não ser que, claro, a gente tem laboratório de informática, se colocasse, né, um aluno em cada computador ali, é possível, né? Mas algo mais coletivo, assim, já não são tantas salas, sabe? Tem.
E como que acontece isso na escola que você leciona? Bom, eu trabalho numa escola de ensino integral, né, agora. Então, os alunos ficam o dia inteiro com a gente, praticamente, das 7h30 até as 4h30. Então, o que eu faço geralmente? Eu entro no streaming, né, e tem a opção de você baixar o episódio para você assistir offline. Então, é isso que eu faço, né? Porque, assim, se depender da internet, é complicado, né? A minha escola também tem problema de conexão, internet não pega. Então, o que eu faço geralmente? Eu baixo o episódio antes, né? Eu baixo no próprio aplicativo da Netflix, por exemplo, né? Eu tenho a opção de download da série, do episódio, né? Aí eu passo para eles na televisão, ou projeto pelo PowerPoint. Aí, geralmente, o que eu faço, né? Eu escrevo um roteirinho de perguntas para eles prestarem atenção. Aí eles têm que assistir a série e eu vou parando toda hora para comentar. Eles até reclamam, professor, eu quero assistir, não quero ficar ouvindo comentário, né? Mas é importante porque, assim, tem que dar o foco para eles do tipo, olha, quero que vocês vejam isso, né? Por exemplo, tem um dia que eu queria mostrar que ele queria que eles prestassem atenção. Quando tem o eletrocardiograma, tudo, queria que eles vissem o que estava acontecendo, né? Para ver se eles conseguiam entender, não cada onda, né? Mas entender o básico daquilo, né? Então, eu utilizo a sala de informática também, né? Para ter uma conexão bem melhor. Nesses tempos, eu usei a série Chernobyl para falar de efeitos biológicos da radiação, mas isso envolve bastante biologia, né? Fisiologia. Então, eu usei a sala de informática porque ela tem uma conexão melhor. Aí, porque tinha o streaming aí de Biomax, não tinha como baixar, então eu passei direto do meu streaming. Bom, eu também quero só complementar alguma coisa, o que eu sei que a Fabíola perguntou a você, mas eu vou dar minha opinião também sobre o novo ensino médio, que eu acho que é a mesma opinião do Gabriel. Acho que faltou mais preparação nossa, dos professores, e também dos alunos. Eu tenho um grupo de alunos, um aluno que eu perguntei o que isso vai, porque aqui eles optam no segundo ano. O que você pretende fazer? Eu pretendo fazer veterinário. Então, você deveria estar na turma de matemática e ciência da natureza, e não no grupo de humanas. Daí ele falou, mas é que meu amigo veio para cá, eu também vim. Então, eles fazem isso mesmo. Eles estão optando pelo amigo, não estão optando pela assim, minha vocação, projeto de vida, né? Então, mostrar que realmente eles não têm maturidade para isso. Bom, mas voltando lá, Gabriel, você tem 2 graduações, Biologia e Física, e a gente sabe que isso é uma coisa que está sendo muito proposta, essa interdisciplinaridade. Você consegue utilizar as duas graduações para produzir mais interdisciplinaridade, por exemplo? Eu tento, é difícil, né? Mas eu falo muito com a professora de Física, né? Então, tem um exemplo que eu dei, a série Chernobyl. Né? Dá para trabalhar tanto biologia, física e química, foi o que a gente fez. Eu mostrei um episódio 1 e 2 da série Chernobyl, que mostra os efeitos biológicos da radiação, e a gente trabalhou também com meia-vida, né? Que na série eles falam, assim, meio que por cima. A gente tentou trabalhar o conceito de meia-vida com os alunos. Então, aí a gente acabou falando de biologia e física com eles, né? E até a professora de física a gente falou junto com os alunos, né? O que estava acontecendo. Então, assim, eu tento fazer, assim, de forma bem... por enquanto, agora eu estou me adentrando mais na interdisciplinaridade, né? Na física, por exemplo, também a gente trabalhou uma série chamada Big Bang Theory, né? Acho que muita gente conhece, né? Big Bang Theory, que uma série finalizada, mas uma aluna falava, professor, meu sonho é um dia ver aquela série e entender o que estão falando. Como tem muita física, biologia, né? Tem ela neurocientista. Então, assim, a gente pegou um episódio que eles começam a falar de algumas coisas de física, né? Princípio da incerteza, por exemplo. E não que a gente explicou exatamente aquilo, mas a gente quis dar uma noção para eles, né? Também de comportamento, na parte de psicologia também a gente trabalhou, né? Foi mostrando picotados, né? Mas dá para trabalhar assim. É difícil, né? É bem difícil. Por exemplo, uma série que eu sempre quis muito trabalhar, só que eu ainda não consegui. Eu já vi trabalhos até publicados que falam trabalhar química com Breaking Bad. Química e física, né? Breaking Bad nas séries. Só que, gente, essa série eu sinceramente não gostei muito, sabe? Eu vi um pouco, mas eu tenho, assim, porque a série sempre tem a questão que quando eu passo, eu tenho que ver a faixa etária do aluno, né? Então, tem episódios que tem que cortar, né? Não cortar, mas assim, eu tenho que fazer a minutagem
o vídeo e perceber, olha, de tal minuto eu não posso mostrar para eles. Pô, imagina Chernobyl, que mostra algumas cenas bem pesadas, né, devido à radiação. E tem alunos lá que muitas vezes não vão querer ver. Né, eu já aviso, tal, né? Então, Breaking Bad tem uma faixa etária de 16 anos, ou 16, 18, eu não lembro, né? Bom, se foi 18 nem dá. Mas acho que é 16 anos Breaking Bad, né? Por mais que eles vejam, né, que eles não ligam, né, tem que respeitar a faixa etária, ainda mais dentro da escola. Mas então tem que utilizar essa interdisciplinaridade, só que ainda é difícil, né? Ainda é difícil porque, assim, física, eu acho que, assim, a aceitação deles para biologia é mais fácil do que a parte de exatas, física, química, principalmente física, né? E também é muito difícil abordar esse tema, assim, com eles. Mas dá sim. Tô engatinhando ainda, mas estou tentando. Gabriel, eu estou aqui me perguntando, talvez os alunos, enquanto estejam assistindo as séries, também se perguntem, meu Deus, como que o professor vai cobrar isso? Vai ser uma prova? Como que ele vai avaliar esse aprendizado através das séries? Então, eu dou um questionário para eles, né? Eu dou um questionário antes, mas sempre são perguntas assim, Eu sempre falo, gente, eu quero ver a participação de vocês. Eu falo assim, eu não quero ver o certo e errado. Eu quero ver o que eles entenderam, né? Porque, assim, avaliação também, eu não quero que seja uma avaliação punitiva para eles. Fala, tem participação? Então, ok. Mas eu prefiro que ele fale, poxa, mas o que eu entendi? Isso me ajudou ou não? Tem episódio que eu passei, eles falaram assim, não, professor, não entendi. Não entenderam a correlação do que eu queria ensinar, porque eles aprenderam. Então, muitas vezes a avaliação era mais para ter um feedback deles, né? Do que realmente falar, não, você sabe, você não sabe, né? Então, eles sabiam já. Eu já avisava antes. Falei, olha, gente, vai ter série semana que vem, né? E aí eles vêm até com ideias, né? Eles até me pediram esses tempos para passar Stranger Things, né? Stranger Things, né? Mas aí no final, eu falei, gente, eu não consegui ver a série, né? Mas eles adoram, assim, a maioria maratonou a série já, na minha escola. Mas eu sempre aviso como vou fazer a avaliação com eles. E é mais uma forma de um questionário mesmo, para eles ver se eles aprenderam mesmo. Falo que é para eles ver se aprenderam e também para ver se a série realmente serviu nesse sentido, né? Por esse objetivo. Mas eu não aplico isso em prova, digamos, aquela prova semestral, prova bimestral, né? Que, nossa, vai cair na prova. Não. Nem combina, né? Nem combina com uma metodologia ativa, né? Não adianta ser punitivo, né? Porque às vezes, né? Tipo, poxa, mas, nossa, eu penso assim, se ninguém entendeu nada, aí o problema tá na metodologia, às vezes tá no jeito que eu falei, né? Então é uma forma da gente ver, pra gente, né? Vamos pra ver, nossa, fulano sabe. Né? Se todo mundo não entendeu aquilo, eu falo, bom, esse episódio não deu certo. Isso já aconteceu, né? Ok. Então, Gabriel, voltando como a discussão ali, eu acho que uma das formas, das coisas que nós temos que repensar realmente é a avaliação. Quando você usa a metodologia ativa, a avaliação é algo difícil, é algo diferente, ou seja, a gente tem que mudar alguns paradigmas ali e pensar realmente que a gente quer saber o que o aluno sabe, não punir o aluno. Eu acho essa ideia perfeita. Pensando dessa maneira de metodologias ativas ainda, outras metodologias ativas que você usa ou que você acha que podem melhorar também a interação entre professor e aluno, essa aprendizagem? Metodologia que eu utilizei, né? Boa pergunta. Bom, eu utilizei muito a rotação por estações, estou usando até hoje, né? Rotação por estações, o Jigsaw, né? O Jigsaw também que o pessoal está fazendo bastante na escola. Aprendizagem baseada em times ou equipes, né? O TBL, o Team Based Learning. Eu também utilizei ensino por investigação, né? Ensino por investigação, eu adoro usar estudo de caso, que eu acho que... Bom, geralmente quem é da fisiologia adora estudo de caso, eu acho, né? Eu, pelo menos, adoro. Estudo de caso, que é interessante, né? E deixa eu pensar... Sala de aula invertida, também já utilizei uma vez, né? Que eu vou utilizar novamente em breve. E eu acho que só, né? A gamificação, uso bastante gamificação também, atividades gamificadas, né? Aprendizagem baseada em jogos também, né? Eles adoram Kahoot, gente. Uma coisa que é desesperador, eles amam Kahoot. Não sei se alguém conhece, né? Eu uso muito também, muitas vezes uso a série e dou o Kahoot. Porque, gente, o Kahoot é um desespero na sala, porque eles querem
assim, adolescente é competitivo, né? Adolescente, eles adoram uma competição, uma adrenalina. Então, quando eu faço, muitas vezes eu passei a série, falo, gente, eu vou dar o Kahoot depois. Dou 10 questõezinhas, né? Aí eu aplico o geralmente na sala de informática, né? Assim, eu passo o episódio de 40 minutos na informática, depois aplico o Kahoot. Gente, é um desespero na sala, que eles querem acertar, eles querem ficar em primeiro, né? Então, eu acabo utilizando várias coisas. Metodologia ativa, né, Sandro, eu acho difícil de fazer. Porque você tem que preparar muito a aula, você tem que pensar em um monte de coisa, procurar material. Só que eu acho que é gratificante, porque quando você vê aquele aluno apático, desmotivado, ou até indisciplinado participando da aula, eu acho incrível. Eu acho incrível, eu acho que isso que faz a gente ter motivação, né, para fazer coisa diferente como professor. Porque eu acho que, assim, a aula expositiva, pra gente, pelo menos pra mim, né, eu acho que é mais cômodo, mais fácil, né, porque você escreve alguns conteúdos, tal, na lousa, explica, né, mas só que qual que é a garantia que todos os alunos aprendam isso? Porque eu acho que todo professor já passou por isso. Você explicou aquilo 10 mil vezes e na hora da prova eles não sabem, né? Eu também já dei aula na graduação, né? Uma época com meu professor de fisiologia e ele falava, Gabriel do céu, eu fiquei 2 meses falando de potencial de ação e na hora da prova eles não sabem nada. Sabe? Eles nem sabem o que é sódio, nem o que é potássio. E a gente pensa assim, poxa, mas será que não tem como mudar, né? A gente até utilizou uma outra metodologia que foi baseada até na Fernanda Marcondes, né? Que deu o videocast semana passada. Eu usei o quebra-cabeça dela, que deu maior sucesso, né? A gente usou o quebra-cabeça na aula de fisiologia. Deu bastante certo. É engraçado que a gente, muito antes de se falar em rotação por estações, assim, né? A gente teve uma fase que dava uma disciplina de fisiologia comparativa aqui para os alunos, e já tinha uma restrição de uso de animais em aula prática, e na fisiologia comparativa precisaria de vários modelos, né? Aí é mais complicado ainda. Então, a gente propôs aos alunos fazerem jogos físicos ainda na época, porque não era esse momento tão de internet, né? E aí a gente depois começou a usar os jogos para eles irem trocando de mesa, assim. E é bem o que você falou, assim, nossa, daí é um desespero para ganhar e tal, e eles ficam empolgadíssimos, né? E ali nos cards dos jogos tinham os temas de fisiologia que a gente queria trabalhar. Então a gente via que eles tinham que abordar aquilo ali. Foi uma experiência bem bacana também. E mais alguma coisa, Gabriel, que você queira contar para a gente ou divulgar que a gente não abordou? Fique à vontade aí para trazer, por favor. Muito tranquilo. Bom, eu acho assim que o uso das séries foi muito gratificante, né? Eu acho que nem eu falo, nenhuma metodologia ativa tem o objetivo de resolver os problemas da educação ou substituir as aulas expositivas. Não tem esse objetivo. Mas a gente realmente dá o conteúdo de uma forma mais até interessante, uma forma que desperta interesse no aluno, né? Esse é o nosso principal objetivo, porque toda vez que a metodologia ativa, aí vem as pessoas que criticam, né? Porque, não, eu prefiro aprender com aula oral, aula expositiva. A gente nunca vem com a ideia que a aula expositiva vai acabar, né? Mas só que assim, todas as aulas serem iguais também fica chato, né? Eu creio, por exemplo, assim, no meu quando eu tive fisiologia na graduação, era aula 100% expositiva, né? Aí, na hora que eu cheguei no mestrado, aí chegou um professor Laurival, eu lembro até hoje, né? Ele me confrontou o que é homeostase, o que é potencial de ação. Eu falei, gente, eu não sei, sabe? Aí você começa a perceber que quando você interage mais com conteúdo, aí ele deu umas aulas para mim mais da parte mais metodologias ativas, né? Discussão e tal. Comecei a perceber, poxa, aí eu comecei a aprender mais, né, disso. Tem uma pergunta aqui, né? Da Anitta. Então, tem sim, tá? Tem, acho que foi o webinário, depois eu até posso passar o link aqui, eu tenho que procurar primeiro. Teve o webinário de ciências de ensino remoto, se não me engano, feito pela Exalc, que eu apresentei um mini curso, né? Só procurar uso de séries, Gabriel Vitoriano, que lá vai ter um mini curso, né? Que lá eu passo alguns materiais. Também tem um capítulo de livro, né, que publicado por mim e pela minha coordenadora na época, né, que tá aqui a Karen, né, que a gente publicou um capítulo, né, num livro, que lá a gente comenta, na verdade, o roteiro, tá? Como assim?
cada tipo de série eu passo de uma forma. Algumas eu passo o episódio inteiro, a outras eu quero, por exemplo, quero trabalhar sistema cardiovascular. Então eu pego vários fragmentos de cada série, tá? Por exemplo, eu quero trabalhar cardiovascular. Eu peguei 4 episódios de Grey's Anatomy para trabalhar o cardiovascular. Cada um mostrava uma situação e aí tem, digamos, roteirinhos mesmo, né? Depois, quem quiser, eu passo meu e-mail, tá? Aí pode me mandar e-mail, eu mando o capítulo do livro, tá? E lá eu falo certinho na abordagem que eu dou. E tem outras, por exemplo, que eu acho que eu nem comentei, eu trabalhei muito a questão do CSI, né? Que, assim, adolescente adora o quê? Adora desafio e adora aquela questão de investigar, né? Tem muitos alunos nossos que querem ser peritos, né? Aquela coisa, né? Na biologia também, né? Um monte de aluno quer ser perito. E, assim, logicamente, o CSI, ele tem limitações, né? Tem aquelas questões muito do cinema mesmo, né? Aquelas coisas exageradas. Mas a gente utilizou muito CSI para realmente discutir a parte até que, para completar o Sandro, agora que eu lembrei, trabalhar a parte de ciência da natureza no geral, tá? Como assim? Teve um episódio que tinha um crime lá que aconteceu. Aí eu dei uma aula com um professor de física na época, né? O professor Wesley. E aí a gente discutiu a questão de balística, tá? Movimento balístico, né? Enfim, movimento parabólico. E a questão, né, dos efeitos biológicos, tal, né? Que tinha uma droga envolvida, né? Eu passei isso para 3º ano. A gente dividiu a sala em grupos, né? E cada grupo recebia um roteiro, assim, eles viram a série, mas na hora do desfecho do crime, a gente parou, sabe? A gente deu um roteiro que eles tinham que resolver o crime em uma semana. E engraçado que os alunos resolveram o crime, resolveram a questão e utilizou física. Teve até uma aluna no passado, a Maritza, ela falou, professor, eu odeio física, mas eu tive que entender física para resolver o problema. Isso foi muito legal, né? Depois lá também, nesse capítulo, eu explico um pouco de física, tá? Não que eu explico física, mas eu falo como que eu utilizei, né? Eu acho que, assim, essa onda de CSI, acho que meio que parou agora, né? Mas tinha uma época que tudo era CSI, né? Era um desespero das pessoas quererem entender CSI. Eu acho que a série ajuda muito isso, né? Nem eu falei, vou falar várias vezes, gente. Eu acho que o nosso objetivo é fazer com que o aluno veja a série e fale, pô, isso dá pra usar na aula do professor. E às vezes eles começam a falar, professor, eu tava vendo tal série, lembrei da sua aula, né? Isso que é legal. Aí eu já pergunto episódio, eu já vou ver o episódio desesperadamente, né? Eu acho que fica até legal. Gabriel, eu te ouvindo agora, me lembrando de algumas vezes que já me aconteceu em aula da graduação, os alunos levantam a mão, professora, no capítulo de House aconteceu tal coisa, e eu pensei, meu Deus, eu preciso assistir House, porque eu não assisti assim, alguns episódios esporádicos, né? Mas eu queria te perguntar, quando você assiste uma série, você fica com um caderninho na mão para tomar nota, episódio tal, aparece tal coisa. Fiquei curiosa, porque tem tanto episódio, né? Uma coisa que eu faço muito, né? Eu pego, já vou ver um episódio, aí vi uma coisa que eu gosto. Aí eu já pego o celular e coloco, House, episódio tal minuto. Aí coloco, tipo, sei lá, sistema cardiovascular, ou coloco sistema nervoso, ou coloco, sei lá, questão ambiental, desmatamento, né? Eu vou colocando essas coisinhas que eu acho que fica mais legal, né? Mas eu fico atento, gente, eu fico meio neurótico com essas coisas, tá? Depois, Anitta, depois eu passo, tá? Passo meu e-mail e vocês pedem, tá? Quem quiser pedir por e-mail, tá? Eu posso passar, tá? Os materiais. É que agora eu não tenho eles prontos aqui, né? Acho que é mais fácil. Quem quiser, eu passo meu e-mail, né? Pode ser? Acho que é mais fácil, né? Mas só que, assim, eu fico realmente de olho, né? Lógico que eu não fico vendo a série e pensando, nossa, eu vou passar isso para um aluno, né? Mas sabe aquela coisa? Eu tô me divertindo vendo série, né? Nem tem séries que não dá pra adaptar. Por exemplo, Round 6, né? Que foi uma febre uma época. Aquilo eu não consegui ver nenhuma adaptação, fora que a série é muito violenta, né? Eu prefiro nem passar, né? Mas só que assim, às vezes quando eu vejo uma série interessante, aí eu fico pensando, nossa, será que é interessante? Às vezes eu procuro sinopse na internet, por exemplo, falo, série que tem a ver com química, com radiação. A gente acha uma coisa, né? Na própria internet, né? Tem muita gente que comenta a série, a gente começa a passar. Geralmente eu uso séries também que tá muito no hype, né? Que eles estão animados para assistir. Por exemplo, tem séries muito antigas que às vezes eles falam, nossa, mas que série é essa, né? Mas o House, por exemplo, o House eu acho que é o campeão. Eu acho assim, que das séries que eu passo, o House é que mais eles ficam, sabe? Eu acho que é por causa do personagem que é muito bom, né?
Tem toda uma narrativa do House que ele é excêntrico, ele é sarcástico, né? E adolescente adora essas coisas, né? Eu lembro quando eu passei Grey's Anatomy, esses tempos, gente, tinha aluno que ficava a aula inteira conversando, não tava nem aí. Mas quando é Grey's Anatomy, chora, fica emocionado, ficam lá empolgados. Aí a menina falou, nossa, professor, mas eu nunca imaginei que pudesse ver biologia nisso. Eu falei, poxa, é um hospital, né? Grey's Anatomy tem sua validade, né? Até teve uma época que... até na época da pandemia, eu fiquei pensando, nossa, será que eu discuto ou não Grey's Anatomy, né? Então pensei, eu acho que a série surgiu exatamente de um palpite de alunos, né? Eu falando com a minha coordenadora, a gente pensou assim, poxa, eu acho que o aluno tá precisando também ter um entretenimento. Ficava o dia inteiro em casa, né? Então acho que a série ajudou nisso também. Eu pensei nisso também. Eu queria passar uma aula que ele pudesse, digamos, se divertir, entre aspas, entreter e também abordar, né? Porque ainda mais no ensino remoto, acho que ninguém estava acostumado com essas lives, né? Com essas aulas virtuais. E eu acho que a série deixava ele mais preso no computador. Porque alunos, imagina, né? Ficava com a aula online, mas nem assistia a sua aula, né? Acho que a série prendia eles no computador, no celular, que seja. E deve ser até mais fácil para a inversão da sala de aula também, né? Porque às vezes a gente tenta alguma inversão com eles terem que ler ou alguma coisa de fisiologia diretamente num livro, ou até num vídeo, mas assim, mais didático mesmo, né? Aí já é difícil convencer e professor, não dá tempo e tal, de daí poder fazer a inversão da sala de aula. Eu estava comentando esses dias com a Fabiola isso, né? Verdade. Mas, de repente, pedindo para assistir um trecho de uma série ou um capítulo ali, acho que pode ser um recurso bacana. Sim. Também, né? Eu lembro também, isso até surgiu um interesse quando eu fui fazer um curso de inverno, né, de psicofarmacologia, né? Inclusive no programa que eu fiz mestrado, eles passaram um episódio do House daquela menina que não sente dor. Aí começaram a discutir porque ela não tinha dor. Aí eu falei, nossa, sabe, abriu minha mente, né? Aí foi naquele momento que eu falei, nossa, preciso fazer mestrado em fisiologia. Eu achei aquilo maravilhoso, porque eles começaram a destrinchar sistema nervoso, vias ascendentes de dor. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, né? Aí eu pensei, poxa, por que não dá pra falar isso com um aluno também, né? É difícil, né? Graduação, eu nunca trabalhei com série, né? Nunca acabei trabalhando com série, né? Porque o professor que eu ajudava, ele era mais... ele sabia, ele não acreditava em metodologias ativas, né? Era aquela coisa, era aula expositiva, né? Eu tinha que brigar com ele, professor, vamos aplicar um jogo, vamos aplicar uma coisa, né? Aí no final eu consegui alguma coisa. Mas eu acho que essa metodologia dá para tanto educação básica quanto ensino superior, né? Ensino superior dependendo até para você aprofundar mais, né? Porque eu acho que o legal, né? Eu falo especificamente para o curso de biologia, né? Porque são professores, né? Mas também medicina também, eu acho que sim, farmácia e tal. Porque um grande problema hoje na nossa área de ciência da natureza, biologia, né, fisiologia, são as fake news, né? Muitas informações que estão erradas de fisiologia, né? Eu acho que na pandemia todo mundo já via um monte de notícia falsa. Aí você começa a perceber que muitas dessas fake news têm conceitos errados de fisiologia. Aliás, todas elas têm praticamente, né? E aí, na própria série, a gente começa a despertar o aluno para ele ver, né? Que até na série tem algumas coisas erradas, né? Que coisas erradas, por exemplo? Teve um episódio, né? Acho que foi de dublagem, que quando ela falou que os batimentos cardíacos elevaram, aí no episódio falou bradicardia, sabe? São coisinhas assim, né? Então, assim, para discutir, falou, olha, pode ser erro de dublagem, pode ser erro até mesmo da série em si, para discutir, falar, poxa, mas nem tudo que fala é verdade, e tem para despertar eles mesmo para essa questão. Tem um episódio muito legal, né, de uma série chamada Chicago Med, né, que mostra um caso de antivacinas, né, de uma criança que internou, aí descobre-se que o primo dela, né, eu acho que o primo dela de primeiro grau, não tomou nenhuma vacina, né, porque a família não acreditava. Então, eu discuti sobre vacinas com eles, né, será que vacina vale a pena ou não, né? No começo que eu discuti, assim, para ver o que eles achavam, sem para falar, olha, a vacina tá certo, né? Porque a gente também, como professor de biologia, né, ciências, né, dessa parte de ciências naturais, a gente também tem que estar aberto mais para discussão com os alunos, né? Para depois você falar o que se tem hoje de mais fundamentado. Porque muitas vezes você vai falar para o aluno, olha, é isso, e pronto. Mas se você não levanta a discussão, muitas vezes
Chega em casa, a família não acredita naquilo, e aí? Ele muda de ideia de novo. Evolução, acho que quem deu aula de evolução, né, Sandro? Biologia já é um sofrimento, porque você explica evolução, ela não entende, né? Que é uma coisa que eu queria trabalhar muito em série, né? Evolução. Até hoje eu não consegui. Não tem nenhuma série que aborde isso, né? Realmente, evolução é um tema bem difícil. Uhum. Vou tentar achar alguma coisa para trabalhar. Pelo menos em evolução, eu começo trabalhando ao início da série lá de Big Bang Theory, que eles falam toda a história da cultura. É bem interessante. Mas então, acho que a série é legal para você discutir até... Eu acho que é legal a gente, como professor, discutir primeiro, para eles perceberem qual que, digamos, que é o melhor argumento, né? O que é mais aceito hoje. Porque eu percebi que às vezes você fala horas de vacina, um exemplo, tá, gente? Umas horas de vacinação, de imunidade passiva, ativa e tal. Aí chega na prova, o aluno não entende a diferença entre soro e vacina. Não entende, né? Então, se você discute, pelo menos que ele saiba explicar para a família dele por que vacina é importante. Porque não é uma coisa, digamos, que faz mal, né? Ainda mais que estava muito em alto esse tema, né? Eu percebi que eu comecei a trabalhar isso também, porque muito aluno falou que não queria se vacinar, né? Na época, da volta, né? E aí eu pensava, poxa, mas como professor de biologia, não adianta eu falar, tem que se vacinar. Tentei levantar essa discussão com alguns alunos, né, em série, para mostrar, poxa, mas tem uma implicação de não tomar vacina simplesmente porque, tem que tomar, né? Acho que é isso mesmo. Muito bacana, Gabriel. Alguém que está presente queria trazer alguma outra pergunta para o Gabriel? Mesmo que a câmera esteja fechada, se quiser abrir ou trazer no chat. Pessoal do Físio Divulgando, se eu perdi alguma coisa no chat, me ajudem, que a tela está longe de mim. Oi, Mo. Oi, dá para me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim. Então, tá. Então, primeiro eu quero parabenizar aí por esse encontro e principalmente por esse tema. Parabéns, Gabriel, aí pelo trabalho. Eu tenho 3 filhos, hoje já são adultos formados, né, com nível superior, mas já na fase de ensino fundamental e ensino médio, eu vi a dificuldade que era realmente para esses meninos se manterem atentos em sala de aulas e estimulados, né, para aprender. Então, é algo assim que eu sempre vinha me questionando, poxa, isso precisa mudar. Então, acho que essa sacada aí de trabalhar séries é algo assim que realmente vai traz um diferencial muito grande, não só para eles, mas como para vocês que são os professores, né? Porque eu fico imaginando o quanto é trabalhoso realmente preparar uma aula e chegar lá e, de repente, não ter participação. Deve ser bem frustrante, né? E com a possibilidade aí da ferramenta das séries, se você pensar, a cada ano são outras séries em pauta, então isso também é sempre renovador para quem dá aula, né? Então, não é aquele mesmo livro acadêmico, né? Falar da mesma célula, trazendo no contexto aí de vocês. Então, sempre é uma novidade para todos, né? Então, acho que realmente é fantástico e gostei de saber, de participar aí, como ouvinte aqui, mas dando meu depoimento. Parabéns. Obrigada, Mônica. Mais alguém? Tranquilo? Muito bem, então, mais uma vez, eu queria super agradecer, Gabriel, foi muito legal, assim, porque, né, a gente já tinha a imaginação de que ia ser bom, mas a contribuição é muito grande e, com certeza, a gente pode pensar em adaptar algumas coisas para a graduação, né? A gente vai ter que resolver um pouco essa questão aí de internet aqui também, porque, às vezes, a gente está em algumas salas que é um pouco complicado, sabe? Porque o nosso prédio aqui é muito concretado, assim, e aí o próprio sinal, né, complicado, mas dando certo isso pode ser bem útil aí nas nossas aulas também. E acho que o Sandro ali, né, já está usando algumas coisas pelo que ele falou ali, então agora vem novas ideias, né? Muito bom. Muito, muito obrigada. Muito obrigada ao Sandro pela participação, a Fabiola sempre que está aqui, pronto para participar, aos outros membros aí do Físio Divulgando, a Ana Lúcia, a Anitta, a Maíra que entrou aí, que eu vi. Tudo bem? Mais alguém quer colocar algo? Tranquilo?
Então, gente, muito, muito obrigada. Provavelmente nós vamos ter um outro Fisiocast agora em junho. A gente ainda está tentando fechar a data com o professor. Até eu tinha anunciado, né, esse Fisiocast para hoje. A gente teve que fazer uma inversão e ainda bem que o Gabriel pôde fazer essa inversão aí para nós, né? Mas a gente vai tentar abordar a capoeira e a educação científica, um olhar a partir da roda, mestres e da ginga intercultural com o Dr. Daniel Cato. Tá? Assim que a gente agendar aí o dia com ele, a gente avisa nas nossas mídias ali, para quem quiser também participar e ajudar a gente a divulgar, tá bom? Eu queria agradecer aqui em especial, eu sei que sou suspeita, mas eu queria agradecer ao Igor Zonta, que está aqui, ajudando a gravar esse momento de hoje aí, porque foi um pouco repentino, né? Mas a gente vai seguindo aí nesse caminho do Fisiocast, que o grupo aí nosso do Fisio Divulgando está achando bem legal, tá? Muito obrigada de novo, Gabriel. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Gabriel, e parabéns. Eu agradeço, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, parabéns, Gabriel. Boa noite. Agradecer a Paloma, Karen, o Francisco, que participaram também, meus colegas, né? Sim, a todos os presentes, muito obrigada, viu? Obrigado.